Agora me responde, e se a maior dor da sua vida fosse justamente o que vai te transformar na pessoa mais forte que você já conheceu? Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história vai mexer com você do começo ao fim. O dia em que tudo desabou e ela teve que escolher entre desistir ou sobreviver. Mariana tinha apenas 26 anos quando sua vida virou de cabeça para baixo de uma forma que ela jamais imaginou. Mãe solo de um menino de 4 anos chamado Lucas. Ela acordava todos os dias antes do sol nascer para trabalhar e voltava tarde da noite com o corpo cansado, mas com um único pensamento na cabeça: não deixar faltar nada para o filho. Ela não tinha luxo, não tinha descanso e muito menos alguém para dividir o peso da vida. O pai de Lucas havia desaparecido quando descobriu a gravidez, deixando apenas silêncio, dívidas emocionais e uma responsabilidade inteira nas mãos dela. Mesmo assim, Mariana seguia. Vendia roupas, fazia faxinas, pegava pequenos trabalhos de costura e às vezes aceitava qualquer coisa honesta que aparecia. O que ninguém via era que, por trás do sorriso cansado, existia uma mulher em constante guerra com o mundo e consigo mesma. Tudo começou a mudar num dia comum que parecia inocente. Ela saiu cedo para trabalhar na casa de uma família rica na cidade, deixando Lucas na pequena creche do bairro com o pouco dinheiro que tinha contado na noite anterior. Era um dia como qualquer outro, até não ser mais. No meio da tarde, enquanto limpava uma sala enorme cheia de objetos caros que ela nunca teria condições de comprar, seu celular tocou repetidas vezes. Ela ignorou no começo, pensando ser algo simples, mas quando o telefone insistiu, um pressentimento estranho tomou conta do seu peito. Quando finalmente atendeu, do outro lado da linha, a voz da diretora da creche estava diferente, trêmula, urgente. As palavras que vieram em seguida fizeram o chão desaparecer sob seus pés. Lucas tinha passado mal, muito mal. Mariana largou tudo. Nem pediu licença, nem pensou no emprego que poderia perder. Ela só correu. Correu como nunca havia corrido na vida. Pegou o ônibus, pegou corrida a pé, atravessou ruas sem olhar para os lados, com o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Quando chegou à creche, encontrou o caos silencioso que nenhuma mãe quer ver. Lucas estava sendo atendido por uma equipe de emergência improvisada enquanto chorava baixinho, fraco, pálido. Uma possível crise respiratória, disseram. Ou talvez algo pior. Mariana caiu de joelhos ali mesmo, sem força nas pernas, segurando a mão do filho como se aquilo fosse a única coisa que ainda a mantinha viva. Naquele instante, tudo que ela havia suportado até ali pareceu pequeno diante do medo de perder o único motivo pelo qual ela ainda levantava todos os dias. No hospital, as horas se arrastaram como se o tempo tivesse sido quebrado. Ela não comeu, não dormiu, não saiu de perto dele nem por um segundo. Cada barulho de máquina fazia seu coração acelerar. Cada médico que passava a deixava em alerta. E enquanto segurava a mãozinha dele, ela fez promessas silenciosas que nunca havia feito antes. Que mudaria de vida, que encontraria um caminho melhor, que não deixaria mais o mundo quase tirar o seu filho dela. Foi então que veio a notícia que mudaria tudo de novo. Lucas tinha uma condição respiratória crônica que precisava de acompanhamento constante e medicamentos caros. Nada mortal naquele momento, mas algo que exigiria cuidados e estabilidade que Mariana simplesmente não tinha. A médica explicou com calma, mas cada palavra parecia mais pesada que a anterior. Ela ouviu tudo em silêncio, tentando não desabar na frente do filho, mas por dentro tudo estava se quebrando. Como alguém que mal conseguia pagar o aluguel e a comida básica ia sustentar algo assim. Naquela noite, quando finalmente voltou para casa com Lucas já estabilizado, Mariana sentou no chão do pequeno quarto que dividiam. O ventilador velho fazia barulho, as contas estavam espalhadas sobre a mesa e o silêncio parecia gritar. Ela olhou para o filho dormindo e, pela primeira vez, não sentiu apenas amor. Sentiu medo. Um medo profundo de não ser suficiente. Foi nesse momento que uma vizinha bateu na porta. Dona Célia, uma senhora que sempre observava tudo de longe,
Entrou com um prato de comida e um olhar diferente, como se já soubesse o que estava acontecendo. Ela não perguntou muito, só sentou ao lado de Mariana e disse uma frase simples que ficou ecoando na mente dela. Você não precisa vencer tudo hoje, só precisa não desistir hoje. Essas palavras não resolveram os problemas, mas acenderam algo dentro dela que estava quase apagado. Mesmo assim, o peso da realidade ainda era esmagador. No dia seguinte, Mariana voltou ao trabalho, mas foi dispensada. A patroa disse que não podia contar com alguém instável. Instável. Aquela palavra ficou martelando na cabeça dela o caminho inteiro de volta para casa. Agora ela estava sem emprego, com um filho doente, contas acumulando e nenhuma rede de apoio. Era como se o mundo estivesse testando até onde ela aguentaria antes de quebrar de vez. Mas o que ninguém sabia era que, naquele fundo do poço, algo novo estava começando a nascer dentro dela. Uma versão que ainda nem ela conhecia. Uma mulher que não tinha mais nada a perder, e talvez por isso mesmo, tivesse tudo para conquistar. E foi ali, naquela noite silenciosa, olhando para o teto enquanto o filho dormia ao lado, que Mariana tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo da sua vida. Uma decisão que ninguém esperava e que começaria a ser colocada à prova já no dia seguinte. O fundo do poço onde nasce a força que ninguém vê. Mariana acordou antes do despertador tocar, mas na verdade ela nem havia dormido de verdade. A noite tinha sido uma sequência de pensamentos quebrados, medo, contas, silêncio e o som leve da respiração de Lucas ao lado dela, lembrando a cada segundo qual era o motivo de ela ainda estar ali. O mundo lá fora parecia o mesmo, mas dentro dela algo tinha mudado de forma irreversível. Ela não tinha mais emprego, não tinha estabilidade, não tinha segurança, mas tinha uma decisão silenciosa queimando no peito. Ela não ia desistir, nem que tivesse que recomeçar do zero absoluto. O café da manhã foi simples, quase inexistente. Um pão dividido em dois, um pouco de café fraco e a tentativa de parecer forte na frente de Lucas, que mesmo pequeno já percebia quando algo estava errado. Mamãe, a gente vai ficar bem? Ele perguntou com aquela inocência que corta mais fundo do que qualquer problema. Mariana sorriu, mas por dentro aquilo quase a desmontou. Ela respondeu apenas, a gente já está ficando, meu amor. Mas a verdade era que ela ainda não sabia como. Depois de deixar Lucas na creche, mesmo sem ter certeza de como pagaria os próximos dias, ela caminhou sem destino por alguns minutos. Não era exatamente um plano, era mais como se ela estivesse tentando entender onde sua vida tinha quebrado tanto. Cada rua parecia mais pesada. Cada pessoa parecia seguir uma direção, enquanto ela estava parada no meio de um vazio. Foi então que ela se lembrou das palavras de Dona Célia. Você não precisa vencer tudo hoje. E pela primeira vez, isso não soou como consolo vazio, mas como estratégia de sobrevivência. Ela não precisava resolver a vida inteira, só precisava dar o próximo passo. E o próximo passo foi voltar para casa e encarar a realidade. Ao abrir a porta do pequeno quarto, Mariana olhou ao redor. Não havia luxo, não havia conforto, mas havia algo que ela não podia ignorar. Possibilidades escondidas dentro do pouco que ela tinha. Uma máquina de costura antiga que quase não funcionava. Algumas peças de roupa usadas, linhas, tecidos reaproveitados. Tudo aquilo já tinha sido sua tentativa de renda extra no passado, mas que ela sempre deixava de lado quando o cansaço do trabalho formal tomava conta. Agora não existia mais trabalho formal, só existia sobrevivência. Ela limpou a máquina com cuidado, como se estivesse acordando algo que tinha sido esquecido. As mãos tremiam no começo, não de medo, mas de incerteza. Fazia tempo que ela não costurava com intenção real. Mas, aos poucos, os movimentos voltaram. Primeiro uma peça simples, depois outra. O som da máquina de costura preenchia o silêncio da casa, como se estivesse reconstruindo algo dentro dela também. No meio da tarde, uma vizinha passou e viu a luz acesa e o movimento constante. Era a mesma Dona Célia. Ela entrou sem cerimônia e ficou observando por alguns segundos. Você voltou a costurar? Disse com um tom quase orgulhoso. Mariana respondeu sem parar o trabalho. Eu não tenho outra escolha.
Dona Célia não discutiu, apenas colocou uma sacola sobre a mesa. Dentro havia retalhos de tecido e algumas roupas antigas. Ninguém começa grande, começa com o que tem. Essas palavras ficaram ecoando mais do que ela imaginava. Naquela noite, depois de buscar Lucas e colocá-lo para dormir, Mariana fez algo diferente. Ela não foi se deitar. Ficou acordada, costurando. Uma peça, depois outra, e outra. Não era perfeito, não era bonito, mas era o começo. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo parecido com controle sobre a própria vida. Mas o que ela ainda não sabia era que o mundo não ia facilitar só porque ela tinha decidido lutar. No dia seguinte, ela tentou vender suas primeiras peças na rua. Ficou parada por horas, com vergonha, com medo, com a sensação constante de que ninguém olhava para ela de verdade. Algumas pessoas passavam, olhavam rápido e seguiam. Outras ignoravam completamente. E a cada não silencioso, um pedaço da confiança dela parecia ser testado. Até que uma mulher parou, olhou uma das peças, virou de um lado, do outro. Perguntou o preço. Mariana quase não conseguiu responder. Era pouco, muito pouco, mas era o que ela precisava naquele momento, um primeiro sim. Quando a mulher comprou a peça, algo estranho aconteceu dentro dela. Não era dinheiro, não era lucro, era validação. Era a prova de que ainda havia valor no que ela fazia. Mas o dia ainda não tinha terminado de testar ela. No caminho de volta, ela recebeu uma ligação da creche. Lucas tinha tido outra crise leve. Nada grave, mas o suficiente para lembrá-la de que a estabilidade ainda estava longe. Ela correu mais uma vez. Enquanto segurava a mão dele no caminho de volta para casa, percebeu uma verdade dura, mas libertadora. A vida dela não ia parar para ela se organizar. Ela precisava aprender a lutar no meio do caos. E foi nesse momento, olhando para o filho dormindo novamente depois do susto, que Mariana entendeu que aquilo não era apenas sobrevivência. Era construção. Lenta, dolorosa, imperfeita, mas real. E no fundo, pela primeira vez, ela sentiu que talvez ela estivesse começando a sair do fundo do poço, mesmo que ainda não percebesse o quão fundo ele realmente ia. Quando o esforço começa a dar frutos, mas a vida cobra ainda mais caro. Mariana acordou com o corpo pesado, como se cada noite mal dormida tivesse se acumulado dentro dela. Mesmo assim, havia algo diferente naquela manhã. Pela primeira vez em muito tempo, ela não acordou apenas para sobreviver, ela acordou com uma pequena faísca de propósito. Em cima da mesa improvisada, estavam algumas peças de roupa que ela tinha conseguido vender no dia anterior. Pouco dinheiro, mas suficiente para comprar comida e pagar mais alguns dias da creche de Lucas. Não resolvia nada, mas impedia tudo de desmoronar de uma vez. E naquele momento, isso já era uma vitória. Lucas ainda dormia quando ela saiu cedo para tentar repetir o que tinha funcionado no dia anterior. Levava consigo algumas peças novas, feitas durante a madrugada, com olhos cansados e mãos ainda marcadas pelo esforço contínuo da costura. A cidade parecia a mesma de sempre, indiferente, acelerada, cada um vivendo sua própria urgência, sem perceber a luta silenciosa de quem está à margem. Mariana ficou novamente no mesmo ponto, tentando vender suas peças. Mas o dia foi diferente do anterior. Não havia aquele único sim. Só olhares rápidos, distraídos, às vezes até de pena. E isso começava a pesar mais do que ela esperava. O que ontem parecia um começo, hoje parecia apenas sorte. As horas passaram devagar. O sol mudou de posição. O cansaço aumentou. E a confiança que ela tinha construído na noite anterior começou a rachar. Em determinado momento, ela sentou na calçada, segurando as peças no colo, tentando esconder o rosto do mundo. Pela primeira vez, a pergunta voltou com força. E se isso não for suficiente? Mas antes que esse pensamento a engolisse completamente, uma voz conhecida surgiu atrás dela. Era um homem mais velho, dono de uma pequena loja de roupas no bairro. Ele já tinha visto Mariana antes, vendendo ali por perto. Ele olhou as peças em silêncio por alguns segundos, sem pressa, sem julgamento. "Foi você que fez isso?" perguntou. Mariana assentiu, meio sem confiança.
Ele examinou com atenção. O silêncio dele parecia durar mais do que deveria, o que só aumentava a ansiedade dela. Até que ele finalmente disse: "Não é perfeito, mas tem potencial. E isso é raro." Essas palavras não soavam como elogio, mas como reconhecimento. Ele fez uma proposta simples: deixar algumas peças na loja dele em consignação. Se vendesse, ela ganhava uma porcentagem. Se não vendesse, pelo menos teria exposição. Mariana hesitou. Não porque não queria, mas porque não estava acostumada a acreditar que algo poderia dar certo assim tão facilmente. Mas ela aceitou. Não tinha muito a perder. Naquela noite ela voltou para casa com um sentimento estranho, esperança misturada com medo, esperança de que algo estava começando, medo de que aquilo pudesse ser tirado dela a qualquer momento. Em casa, Lucas a esperava com um desenho simples feito na creche. Era ela e ele de mãos dadas. Aquilo foi suficiente para desfazer qualquer dúvida que ainda restava. Nos dias seguintes, algo começou a mudar lentamente. Algumas peças começaram a ser vendidas na loja. O dono, que se chamava Roberto, começou a dar pequenas dicas, ajustes, sugestões. Não era caridade, era orientação. E pela primeira vez, alguém não estava apenas vendo a dificuldade dela, estava enxergando o potencial. Mariana começou a trabalhar mais, dormia menos, aprendia mais, errava, corrigia, refazia. Aos poucos, suas peças começaram a ganhar mais qualidade, mais identidade, mais valor, e com isso, um pequeno fluxo de dinheiro começou a entrar. Não era riqueza, não era estabilidade, mas era movimento. Pela primeira vez, ela não estava parada, mas a vida, como sempre, não deixou isso passar em branco. Em uma tarde comum, ao buscar Lucas na creche, ela recebeu uma notícia que a desmontou por dentro. A mensalidade iria aumentar, e não pouco. Era mais do que ela poderia pagar naquele momento. Ela tentou argumentar, explicar, pedir mais alguns dias, mas a resposta foi fria. Regras eram regras. E ali, no meio da calçada, segurando a mão do filho, Mariana sentiu novamente o peso da realidade cair sobre ela. O pouco que estava começando a funcionar agora tinha uma nova barreira. Naquela noite, ela voltou a costurar até mais tarde do que o normal. Não por escolha, mas por necessidade. O medo estava de volta. O medo de não conseguir. O medo de falhar justamente quando parecia estar indo para frente. E foi nesse momento, no silêncio da madrugada, que algo dentro dela mudou novamente. Não era mais apenas sobre sobreviver. Não era mais apenas sobre tentar. Era sobre não aceitar voltar para o fundo do poço. Mesmo que tivesse que lutar contra tudo de novo. Mesmo que o mundo não facilitasse. Mesmo que ninguém acreditasse. E pela primeira vez, Mariana começou a entender que sua vida não ia mudar por sorte. Ia mudar por insistência, mas o que ela ainda não sabia era que o próximo desafio seria ainda mais duro do que qualquer coisa que ela já tinha enfrentado até ali, e que colocaria tudo o que ela estava construindo à beira de um colapso. Quando a esperança quase quebra, mas algo dentro dela não deixa cair. Mariana já não distinguia mais os dias com clareza. Tudo parecia uma sequência contínua de esforço, cansaço e pequenas vitórias que mal davam tempo de serem comemoradas. Ela acordava antes do sol, costurava até tarde da noite, cuidava de Lucas, tentava vender suas peças, voltava para casa e recomeçava tudo de novo. A vida tinha se transformado em um ciclo onde parar não era uma opção, mas o corpo começou a cobrar. Primeiro foi o cansaço constante, depois as dores nas costas. Depois o sono que nunca parecia suficiente. Ainda assim, ela continuava, porque parar significava voltar ao ponto, onde tudo tinha desmoronado. E ela não queria voltar. Na loja de Roberto, algumas peças começaram a vender melhor. Ele até pediu mais encomendas, sugeriu pequenas melhorias, falou sobre estilo, público, detalhes que Mariana nunca tinha pensado antes. Pela primeira vez, alguém estava tratando o trabalho dela como algo sério. Isso alimentava ela por dentro, mas também aumentava a pressão. Agora não era mais só tentar, era entregar, era manter, era crescer. E crescer doía.
Em casa, Lucas estava mais ativo, mais curioso, mas também mais sensível às ausências da mãe. Em alguns dias, ele perguntava por que ela ficava tanto tempo acordada. Em outros, simplesmente adormecia esperando ela terminar mais uma peça. Mariana sorria, mas por dentro isso a atravessava. Ela não queria que o filho crescesse achando que a ausência era normal. Mas naquele momento era o que ela tinha. Até que um dia tudo quase desmoronou de novo. Ao chegar na loja de Roberto, ela encontrou uma conversa séria acontecendo. Ele estava com outro fornecedor, alguém maior, com produção em escala. As palavras eram técnicas, frias, comerciais. Mas o resultado era claro. Ele precisava reduzir espaço para pequenos fornecedores. E Mariana estava no meio disso. Quando ele chamou ela para conversar, o mundo pareceu desacelerar. Mariana, eu gosto do seu trabalho, de verdade. Mas eu preciso organizar a loja. Não consigo mais manter tudo. Aquilo não era agressivo. Não era maldade. Mas doía da mesma forma. Ela tentou argumentar, disse que podia produzir mais, melhorar, ajustar prazos. Mas no fundo, ela já sabia que não era sobre esforço. Era sobre estrutura. E ela ainda não tinha isso. Quando saiu da loja, carregando algumas peças devolvidas, sentiu o mesmo vazio de antes, tentando voltar. Era como se o chão estivesse novamente instável. E pela primeira vez em muito tempo, ela pensou em desistir. Não de forma dramática, mas silenciosa. Aquele tipo de desistência que acontece por exaustão. Naquela noite, ela não costurou. Ficou sentada olhando para o nada enquanto Lucas dormia. O silêncio da casa parecia mais pesado do que o normal. As contas estavam espalhadas. O dinheiro estava acabando. E a oportunidade que parecia estar crescendo agora parecia escorregar pelos dedos. Foi então que Dona Célia apareceu novamente, como se tivesse sentido. Sem perguntar nada, apenas entrou, colocou um prato simples na mesa e sentou ao lado dela. Mariana não falou nada, só ficou olhando para o chão. E então veio a pergunta inevitável. Será que eu não sou feita para isso? Dona Célia demorou para responder. Não porque não sabia o que dizer, mas porque estava escolhendo as palavras. Você acha que quem vence começa sabendo tudo? Silêncio. Ninguém começa pronta, minha filha. Alguns só continuam mesmo quando tudo diz para parar. Aquilo não resolveu os problemas, mas acertou algo profundo dentro dela. E naquela noite, algo mudou de novo. Não o mundo, não as circunstâncias, mas a forma como ela olhava para elas. No dia seguinte, Mariana não voltou para a loja. Em vez disso, tomou uma decisão diferente. Ela não ia mais depender de um único ponto de venda. Se o caminho não estava aberto, ela ia construir outro. Começou simples. Fotos das peças, pequenas divulgações, vendas diretas, redes sociais improvisadas. Não sabia exatamente o que estava fazendo, mas estava fazendo. E isso já era diferente. As primeiras respostas foram lentas, quase inexistentes. Mas uma venda aconteceu. Depois outra, pequenas, mas diretas, sem intermediários, sem depender de alguém decidir por ela. E isso acendeu algo novo. Não era estabilidade ainda, mas era autonomia nascendo. Só que, enquanto ela começava a encontrar um novo caminho, uma nova realidade apareceu sem aviso. Lucas começou a apresentar mais crises respiratórias. Nada grave imediatamente, mas mais frequentes. O médico foi direto. Ele precisava de acompanhamento mais constante, mais estrutura, mais recursos. E isso significava mais dinheiro, mais tempo, mais tudo o que ela ainda não tinha. Mariana saiu do hospital com o coração apertado, segurando a mão do filho mais forte do que nunca. Agora, não era só sobre ela, era sobre ele. E foi ali, no meio da rua, olhando para o filho respirando mais devagar depois da consulta, que ela entendeu algo profundo. Não existia mais plano B. Ou ela encontrava um jeito de fazer dar certo, ou não havia alternativa. E mesmo sem saber como, ela tomou a decisão mais importante até agora. Ela não ia parar. De novo, não importava o custo. Mas o que ela ainda não sabia
era que o maior desafio da sua vida estava prestes a chegar. Ia testar não só sua força, mas tudo o que ela acreditava sobre si mesma, quando tudo parece impossível. Mas a escolha de continuar muda tudo. Mariana voltou para casa naquele dia com o mundo mais pesado do que nunca sobre os ombros. Lucas dormia no colo dela durante o trajeto de ônibus, com a respiração ainda instável depois da consulta. E cada pequeno movimento dele fazia o coração dela apertar como se fosse ser esmagado por dentro. Ela já tinha enfrentado fome, medo, solidão e rejeição, mas aquilo era diferente. Não era mais sobre ela. Era sobre a vida de alguém que dependia totalmente da força dela. E isso muda tudo. Ao chegar em casa, ela não sentou, não chorou, não descansou. Apenas colocou Lucas na cama com cuidado, cobriu seu corpo pequeno e ficou alguns segundos parada olhando para ele, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Era ali que tudo fazia sentido. E era por ele que ela ainda não tinha parado. Na mesa, o celular vibrava com algumas mensagens de clientes que tinham começado a aparecer nas vendas diretas. Pequenas encomendas. Pouco dinheiro, mas movimento. Mesmo assim, a mente dela não conseguia focar nisso. A urgência agora tinha outro nome: saúde. Ela precisava de dinheiro constante, não só vendas esporádicas. Precisava de estabilidade. E pela primeira vez, isso deixou de ser um sonho distante e virou uma necessidade imediata. Naquela noite, Mariana tomou uma decisão que mudaria tudo novamente. Ela não ia mais trabalhar apenas com peças prontas. Ela ia transformar aquilo em algo maior. Começou a pesquisar, a observar, a entender o que outras pessoas faziam. Viu padrões, viu demandas, viu possibilidades. E mesmo sem formação, sem apoio e sem recursos, começou a montar algo que nunca tinha tentado antes. Um pequeno negócio estruturado a partir da própria casa. Trabalharia sob encomenda, criaria identidade para suas peças, tentaria vender diretamente para clientes, sem depender de intermediários. Era arriscado, era instável, era tudo o que ela não podia se dar ao luxo de errar, mas também era a única saída que ela enxergava. Os primeiros dias foram caóticos. Erros, atrasos, peças refeitas, noites sem dormir. Mas aos poucos, algo começou a acontecer. Pessoas começaram a recomendar. Clientes começaram a voltar. E o que antes era sobrevivência começou a ganhar forma de trabalho real. Pela primeira vez, Mariana não estava apenas reagindo à vida. Ela estava criando algo dentro dela. Mas a vida, como sempre, não deixou isso crescer em paz. Em uma tarde comum, enquanto finalizava uma encomenda importante, ela recebeu uma ligação que congelou seu corpo inteiro. Lucas estava passando mal novamente na creche. Desta vez, mais forte. Mais preocupante. O mundo dela parou. Ela correu, de novo. Como sempre. E cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando chegou ao hospital, encontrou o filho em observação, conectado a aparelhos, com médicos falando em voz baixa sobre ajustes no tratamento. Nada definitivo, mas o suficiente para tirar o chão dela mais uma vez. Sentada ao lado da cama dele, Mariana sentiu algo diferente surgir dentro dela. Não era só medo. Era uma mistura de exaustão e determinação. Ela estava cansada de sobreviver no limite. Cansada de depender de sorte, de pequenos acertos, de momentos instáveis. Naquela noite, ela fez algo que nunca tinha feito antes. Decidiu que não ia mais viver sem controle. Quando Lucas finalmente estabilizou e dormiu, ela saiu do hospital e tomou uma decisão prática. Fria e necessária, ia levar o negócio dela a sério como uma empresa. No dia seguinte, começou a organizar tudo. Nome, identidade, catálogo simples, pedidos organizados, prazos definidos. Aprendeu sozinha o básico de gestão, de precificação, de marketing. Não era bonito, não era perfeito, mas era estrutura. E estrutura muda o jogo. Aos poucos, algo que era pequeno começou a crescer de forma constante. As encomendas aumentaram. O dinheiro começou a circular com mais previsibilidade. E pela primeira vez, Mariana conseguiu pagar as contas sem entrar em desespero no final do mês. Não era riqueza,
Mas era estabilidade nascendo, e com ela, uma coisa ainda mais importante: esperança real. Meses depois, quando Lucas já estava mais controlado com o tratamento, Mariana sentou na porta de casa numa noite calma e olhou ao redor. Não havia luxo, não havia facilidade. Mas havia algo que ela nunca tinha tido antes: controle sobre a própria história. Ela ainda lembrava de quando tudo parecia impossível, de quando não havia saída, de quando ela quase desistiu. E agora, mesmo cansada, mesmo marcada por tudo que passou, ela estava de pé. Não porque tudo ficou fácil, mas porque ela não parou quando ficou difícil. E foi nesse momento, olhando para o filho brincando dentro de casa, que ela entendeu a verdade mais simples e mais profunda de todas. Às vezes, não é sobre vencer rápido, é sobre não parar enquanto a vida tenta te derrubar. E agora, eu te pergunto, você teria coragem de recomeçar quantas vezes fosse necessário para não desistir de quem você ama? Comenta aqui embaixo o que essa história te fez pensar e se inscreve no canal porque ainda existem muitas histórias como essa para te lembrar que desistir nunca é a única opção.